Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a proposta legislativa que o Bloco de Esquerda traz hoje a esta Assembleia visa cumprir a recomendação ao Governo aprovada em 27 de 11 de 2015, no sentido da apresentação à Assembleia da República de um Plano Ferroviário Nacional. Depois de esperarmos mais de 3 anos, de balde, depois de várias audições neste Parlamento com diversas entidades públicas e privadas, onde se defendeu a necessidade de um Plano Ferroviário Nacional, este grupo parlamentar decidiu não deixar morrer a deliberação da AER e apresentar uma proposta agora em discussão. Refira-se que esta proposta é também inspirada pelas ideias e sugestões que recolhemos de norte a sul do país, incluindo municípios, associações de defesa do transporte ferroviário ou mesmo contribuições individuais. Partimos do levantamento da situação da rede ferroviária nacional, que permitiu construir 2 diagramas que permite colocar lado a lado a atual rede ferroviária face à que existia em 1985. Comparando os 2 mapas, percebe-se que a rede ferroviária perdeu conectividade, desapareceu em diversas zonas do território, especialmente em grande parte do interior norte, centro e sul. Durante cerca de 30 anos, a rede ferroviária encolheu mais de 30% em extensão e, sobretudo, mais de metade dos serviços desapareceram. Em contrapartida, a extensão da rede rodoviária principal em IPs e itinerários complementares foi multiplicada por 9 vezes. Estas escolhas tiveram consequências diretas na cota modal do transporte dos passageiros e das mercadorias em Portugal. O automóvel particular é largamente predominante no transporte de passageiros face aos restantes modos de transporte terrestres, 85% do total dos passageiros quilómetros, enquanto que em mercadorias o modo rodoviário é ainda mais omnipresente, 90% do total das mercadorias transportadas. Este é o resultado das opções estratégicas erradas de sucessivos governos PS, PSD e CDS a partir de meados dos anos 80 do século passado. Desde aí, a prioridade absoluta nas políticas de mobilidade foi a promoção do transporte individual face ao transporte coletivo e do transporte rodoviário face ao ferroviário. Em 1985, foi aprovado um Plano Rodoviário Nacional que, ao longo de mais de 3 décadas, consumiu a grande fatia do investimento público, tendo como efeito colateral a supressão ou a desqualificação da ferrovia. O comportamento do investimento público nos últimos 18 anos, segundo dados do INE, reflete essa enorme disparidade entre a rodovia e a ferrovia. De um total de cerca de 26 mil milhões de euros de investimentos em infraestruturas nestes 18 anos, 76%, cerca de 20 mil milhões, foram para a rodovia e 24%, cerca de 6 mil milhões, para a ferrovia, tendo o investimento ferroviário caído a pique a partir de 2011. O Ferrovia 2020, apresentado pelo Governo e o Conselho de Administração da IP em fevereiro de 2016, resultou num exercício de planeamento completamente falhado, não tendo cumprido nenhum cronograma de execução. Em 2019, os atrasos acumulados ultrapassam em alguns casos os 3 anos. Assim, a rede que resultará do Ferrovia 2020 não mudará substancialmente em relação à que conhecemos hoje. As características da infraestrutura permanecem em via única, em bitola ibérica, mesmo no novo troço de 100 km da linha entre Évora e Caia. O restante investimento será direcionado para a eletrificação de várias linhas do Minho, Douro, Beira Baixa, Oeste e do Algarve, num total de 484 km, para completar a modernização da linha do Norte também, para a infraestruturação dos corredores internacionais Norte e Sul e para as ligações dos principais portos a alguns destinos ibéricos para comboios de mercadorias com 750 metros de extensão. Como o atual Ministro das Infraestruturas e Habitação reconheceu esta semana, aqui no Parlamento, todo o Ferrovia 2020 está com bastantes atrasos e parte dele terá de ser feito no PNI 2030. Será assim quase impossível cumprir o objetivo estratégico de reequilibrar as cotas modais de transporte para que, em 2030, 30% das viagens de mercadorias ou de passageiros seja feita em ferrovia, a menos que se dê um novo impulso ao investimento ferroviário. Chegou a hora de fazer uma escolha estratégica fundamental. Apostar no transporte mais amigo do planeta, o transporte ferroviário,
o que significa decidir sobre uma proposta modernizadora de toda a rede ferroviária e realizar os investimentos necessários para que o transporte ferroviário substitua efetivamente o transporte rodoviário e acompanhemos o roteiro europeu para a neutralidade carbónica em 2050. Para esse efeito, a futura rede ferroviária deve integrar na próxima década uma subrede correspondente às linhas que formam o corredor atlântico da rede transeuropeia de transporte, a saber, o corredor internacional norte, Porto, Aveiro, Viseu, Mangualde, Vilar Formoso, Salamanca, o corredor internacional sul, Sines, Lisboa, Setúbal, Poceirão, Évora, Badajoz, e o corredor litoral norte-sul, ligando os dois corredores, incluindo uma terceira travessia ferroviária do Tejo. O corredor atlântico, constituindo um dos novos corredores europeus prioritários multimodais, foi desenhado para assegurar total interoperabilidade no tráfego ferroviário, exigindo para esse efeito características técnicas comuns ao nível da infraestrutura, bem como dos serviços oferecidos. Ao nível da infraestrutura, essas características são via dupla, perfil construtivo ajustado a serviços com elevadas prestações ou alta velocidade, bitola internacional UIC, catenária de 25 kV, sistema de comando e controle de tráfego e sinalização comum MRTS e comboios de mercadorias com 750 metros de comprimento. Só a presente proposta do Plano Ferroviário 2040 garante estes objetivos, pois está desenhada para responder aos compromissos internacionais relativos à repartição modal rodovia-ferrovia e ao timing da sua concretização, 2030. O conceito de rede ferroviária que preside esta proposta baseia-se na seguinte hierarquia da rede. Uma rede principal composta por duas redes, funcionando em paralelo com duas bitolas, bitola internacional e ibérica, integrando as subredes. Uma formada pelo corredor atlântico da rede transeuropeia de transportes, as tais três linhas em via dupla, bitola UIC e perfil de prestações elevadas para o tráfego misto, e uma rede ferroviária nacional em bitola ibérica, constituída pelas ligações cobrindo os principais centros urbanos norte-sul, litoral interior e portos, aeroportos, ligações fronteiriças ou centros de logística. Uma rede complementar, capacitada para o serviço intercidades, formada pelas ligações entre a rede principal e os centros urbanos de influência regional ou interregional e desenhada para equilibrar a cobertura territorial da rede do país, tanto no norte como no sul. Nesse sentido, defende-se um novo corredor ferroviário do interior, ligando todo o interior do país entre a Guarda e Faro. E uma rede secundária, direcionada para os serviços ferroviários de natureza regional ou interregional, recuperando as ligações ferroviárias nos territórios que as perderam ou desenhando novas ligações. E um subconjunto de redes urbanas, suburbanas e subregionais vocacionado para o serviço de passageiros em grandes áreas urbanas e metropolitanas, seja com comboios nos eixos de maior procura, seja com ferrovia ligeira de superfície em sítio próprio, em conurbações urbanas de média dimensão, completam as categorias fundamentais da futura rede ferroviária nacional. As metas que o Plano Ferroviário se propõe atingir são as seguintes. Toda a rede deve estar eletrificada e gerida com base em sistemas eletrónicos automatizados, ligando todas as capitais regionais ou distritais. Devem existir ligações entre os vários sistemas logísticos em modo ferroviário, portos, aeroportos, plataformas logísticas e fronteiras. Deve ser garantida plena acessibilidade aos cidadãos com deficiência ou mobilidade condicionada. Em 2040, a cota modal ferroviária deverá ser de 40% para passageiros ou mercadorias. Construímos uma estimativa do custo total dos investimentos do Plano Ferroviário 2040, equivalente a 8,2 mil milhões de euros, a ser repartido ao longo de 20 anos de execução. Considerando o investimento que existiu no tempo da ex-REFER, tal não representa uma alteração substantiva, pois trata-se de um valor próximo da média de investimento da primeira década do século XXI. Esse valor está em linha com o investimento ferroviário previsto no PNI 2030, algo que será passível de realização através de um financiamento comunitário com 65% de comparticipação. A proposta que aqui trazemos abre caminho à configuração de um plano ferroviário nacional, cuja lista em anexo tem os projetos que são dele parte integrante.
Para promover a sua execução, prevemos a criação de uma IP ferroviária, com competências exclusivas para avaliação, projeto, execução e fiscalização do plano, incluindo-se também normas de orientação do seu modelo de financiamento. Identificam-se as entidades que devem suportar a modernização e requalificação do material circulante ferroviário, centrado na EMF e, em particular, nas instalações do entroncamento, bem como na CP, a partir da requalificação das oficinas de Campolide, Barreiro e Guifões. O desafio é o de recuperar a capacidade construtiva e montagem de material circulante no país, apostando num processo de reindustrialização no capítulo dos transportes ferroviários, em ordem a criar emprego no quadro de um processo de reindustrialização com elevado potencial para a criação de valor e a afirmação da tecnologia nacional no mercado internacional do transporte ferroviário. Senhoras e senhores deputados, esta é uma proposta essencial para o futuro do país, um objetivo estratégico e uma mudança necessária para responder à urgência climática. Disso.